Fraternidade e políticas públicas é o tema da campanha da Fraternidade 2019 da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. E é sobre isso que a gente vai discutir aqui no Câmara Debate de hoje, no sentido de orientar a população e descobrir maneiras com que ela possa contribuir também com essa campanha. E para falar sobre o tema, trazendo um pouco de conhecimento aqui sobre políticas públicas, a gente convidou a Vilma Ferreira, que é historiadora, é mestre em História Social e pesquisadora há vários anos aí do tema políticas públicas, e eu queria muito agradecer a sua presença aqui, Vilma. Muito obrigado. Eu que te agradeço pela oportunidade, Fernando. Vamos lá, vamos conversar um tema importante. Muito importante. Bom, e o Câmara Debate, a gente sempre tem a presença de um ou dois vereadores, e conosco aqui hoje, vou apresentar o primeiro aqui, o PC, Paulo César, que sempre envolvido aí em atividades com a população, enfim, e vai ser bem pertinente a participação dele aqui. Muito obrigado pela presença, PC. Eu que agradeço, Fernando. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, com os convidados, para a gente compartilhar um pouquinho de experiência e aprender mais também. Muito obrigado. É isso aí. E a gente trouxe o José Horácio Santana, José Horácio, que ele é membro da Comissão Diocesana de Justiça e Paz, vai trazer para nós aqui um pouco do ponto de vista da igreja, mas de maneira laica, né? Então a gente agradece muito aqui a presença do José Horácio, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar e provocar uma reflexão em torno de um tema que parte de dentro da fé, da igreja, mas ao mesmo tempo que vai para a sociedade, porque é um tema político, políticas públicas. Então espero que na presença dos dois vereadores aqui, da Vilma, possamos fazer um bom esclarecimento sobre isso. Com certeza. E a gente convidou aqui também o Felipe Phelps, que também é vereador e envolvido aí com essa questão, inclusive convidou o José Horácio para participar na Câmara, usar o plenário para divulgar a campanha, e a gente trouxe esse tema aqui, e eu queria muito agradecer a sua presença aqui, Felipe. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando, é sempre uma alegria poder fazer parte desse programa, trazer informação à população, discutir temas tão relevantes que fazem diferença no dia a dia, né? Ainda mais um tema como esse, que envolve a comunidade como um todo, né? Uma campanha de nível nacional que vai tratar dessas questões das políticas públicas que são tão faladas aí. Bom que a gente esclareça um pouquinho sobre essa matéria. Bom, então para o nosso telespectador entender primeiramente assim, eu queria pedir para o José Horácio, se ele puder dar uma explanação, explicar um pouquinho para a gente assim, de que maneira que é definido um tema. Por exemplo, a gente foi definido no ano passado, em 2018, né, esse tema para esse ano, que é a questão da fraternidade em políticas públicas. Tá. Mas o que define, por exemplo, que a CNBB escolha determinado tema? Então, a CNBB, que é composta pelos bispos do Brasil, da Igreja do Brasil, conta também com a ampla assessoria que acompanha os problemas, as necessidades sociais do povo brasileiro. Não é uma questão apenas interna da igreja, e acompanhando essas necessidades vai percebendo aquelas que são mais urgentes, mais prementes assim, e procura então definir aquilo que o período quaresmal e pascal provoca uma reflexão, uma transformação e ações naquela direção. Então esse tema já foi escolhido há mais de um ano, e não tem nada a ver com o momento político ou com o governo atual, foi escolhida antes, teria a ver com qualquer governo que aí estivesse, né? Então, é esse o sentido. Ela escolhe a partir das necessidades. Às vezes, há temas que ficam aguardando 2, 3 anos, ou podem surgir algumas questões emergenciais que suscitam um tema novo. Então, mas é um processo longo, acompanhando a realidade, feita uma reflexão em cima disso. Então o tema ele é escolhido de acordo com a necessidade do momento de discutir aquele tema específico que a sociedade mundial precisa discutir. Né? Algo premente, como você disse. Ou pelo menos uma pretensão um pouco menor no Brasil, pelo menos, que aliás essa campanha tem servido para provocar outras igrejas também em outros países do mundo com uma atividade nesse sentido. Tá. Vilma, você como pesquisadora de políticas públicas, né, como nessa questão que é premente a discussão sobre fraternidade e políticas públicas,
existe uma falha, algo que pode melhorar nesse sentido? Assim, as políticas públicas no Brasil não estão a contento? Bom, eu queria falar um pouquinho antes sobre essa questão da CNBB, porque a Igreja Católica, ela cumpriu um papel muito importante no final da ditadura, final dos anos 90, anos 80 e início dos anos 90. Então, veja, de 70 até 90, a Igreja foi fomentadora de muitos movimentos sociais, nas comunidades eclesiais de base e também ligada a essa questão aí da CNBB, dos temas e várias questões que são colocadas. E aí, os movimentos sociais, eles foram surgindo assim, num número bastante significativo nesse período, porque a população envolvida com essa questão da fé e com a visão de que fé não pode ser só, que tem que ter prática. Então, muitos movimentos surgiram nesse momento. E aí, a partir desse surgimento dos movimentos, eles foram se modificando também, aí na década de 90, foram tomando novos significados, que depois a gente pode tratar, e que a maior novidade, a partir dos anos 90, de meados dos anos 90, é que foi criada toda uma legislação em torno da questão dos movimentos sociais que se transformaram depois na questão das políticas públicas, de acompanhamento de vários tipos de movimento, vários tipos de ações, aí na área de educação, saúde, moradia, enfim, que depois no decorrer a gente pode ir tratando. Agora, só para encerrar dentro da sua pergunta, é que normalmente os movimentos surgem onde tem falhas, e sobretudo do Estado, né? Onde o Estado não entra, e tem inclusive um debate acerca do papel que a sociedade civil tem cumprido hoje, por conta, talvez, da ausência do Estado. Mas a gente, no decorrer, vai tratando sobre isso. Não sei se eu te respondi. Tá, fica à vontade. Não sei se eu daria uma contribuição aí. Fique à vontade, Horácio. Embora nos últimos tempos tenha havido outros posicionamentos a respeito, mas nós, de uma visão histórica, que acompanhamos aí o período da ditadura, a igreja, embora tenha sofrido alguma perseguição, era um espaço onde se podia cultivar um pouco mais de liberdade crítica e propositiva no sentido de ver alguma coisa no aspecto social, enquanto os movimentos sociais eram mais reprimidos. Então, desse sentido que no seio da igreja se promoveu uma reflexão, uma consciência e ações que mais tarde iriam gerar as políticas públicas, inclusive canalizando isso para a Constituição de 88. Me parece que está um pouco nessa direção aí. Então, depois da abertura, teve como institucionalizar os movimentos sociais, que antes eram, vamos dizer assim, ficavam um pouco embaixo das asas da igreja. Assim, no seio da igreja. Não só, Fernando, é porque, assim, eu diria que a igreja, ela foi uma grande estimuladora dentro da perspectiva da teologia da libertação, que era ver, julgar, agir. São temas assim, que as comunidades eclesiais de base, elas eram estimuladas a se organizar de alguma maneira nos movimentos sociais. Então, nesse período surgiram muitas creches, muitos movimentos de moradia, muitos movimentos de luta contra a questão da discriminação racial, de mulheres. Por exemplo, o movimento contra a carestia que surgiu foi muito significativo no início final dos anos 70, início dos anos 80,
eles vieram estimulados por essa questão da igreja, da teologia da libertação, e que depois, na década de 90, tiveram um ressignificado a partir de toda uma legislação no governo Fernando Henrique, e ele vai tomando uma nova dimensão e se transformando depois nas ONGs, né, nas organizações não governamentais, com um caráter um pouco diferente dos movimentos populares que surgiam espontaneamente, que depois passa a ser estimulado pelo Estado, pelos governos. Eu acho que é importante nessa lógica também, Fernanda, a gente entender o que é a política pública, né? A política pública é uma ação que o Estado faz em atendimento a determinado segmento ou alguma demanda da comunidade. Então, quando a gente pega, né, a história que está sendo colocada em relação à igreja, porque, na verdade, a política pública, a gente tem que voltar e entender que ela surge lá do conceito de caridade, que é quando o Estado, a igreja, né, às vezes até existia a união Estado e igreja, e ela fazia caridade à população. Aquela pessoa precisa de algo, então fazia-se a caridade. E essa caridade que se tornou, então, diante da necessidade da comunidade, de toda uma sociedade que vai evoluindo, os problemas vão aumentando notoriamente, porque o poder público não consegue, às vezes, atingir na mesma, né, com equidade toda a população, então há desproporcionalidade. Na desproporcionalidade, há necessidade de haver uma política pública para atender. Então, por isso que a igreja é importante nesse processo, porque o conceito de caridade que vem da igreja, que é a fé sem obras, é morta, né? Então a igreja, seja a origem, seja a bandeira religiosa que se tem, ela sempre prega esse mesmo conceito. O fiel, né, aquela pessoa que acredita num conceito religioso, ele tem para si esse conceito da caridade, né? Isso é bíblico, isso faz parte da construção. Então, quando você vem implementar políticas públicas, o Estado vê a necessidade de transformar isso em algo mais concreto, que é onde surge as legislações, para hoje o que a gente tem, como ONG, como OCIPs, como são as entidades do terceiro setor que prestam esse serviço junto com o poder público, fazendo políticas de política pública. Pois não. A bem da verdade e da justiça, tendo a presença aqui do Paulo César, que é de uma igreja evangélica, né, Paulo? Convém lembrar que, juntamente com a igreja católica, nós tivemos a presença de várias igrejas evangélicas, umas mais, outras menos, e às vezes pessoas individualmente nesse mesmo período que eu falo de movimentos sociais, de construção, até de resistência à ditadura, é bom a gente dizer isso. E no que o Phelps colocou aqui, também acho que é bom ressaltar que as igrejas, vamos dizer assim, todas elas, inclusive na Europa, no passado, desenvolveram atividades sociais, obras sociais de grande envergadura, sobretudo na área da saúde. Olha as tais santas casas de misericórdia, as escolas, os cursos de formação, coisa monstruosa em todo o mundo. Beleza. Acontece que nessa nova consciência de Estado, né, Phelps, nós vamos percebendo que isso não é ainda uma política pública, que o Estado é quem deve assumir isso para o cidadão como uma resposta ao direito que é do cidadão. E aí digo o seguinte, que nós no Brasil, vamos restringir aqui, hoje nós temos uma consciência, não podemos dizer todo mundo, evidentemente, mas uma consciência social, política, uma consciência de cidadania bem mais clara em torno das políticas públicas. E, não obstante a tal crise econômica, isso ou aquilo, o Brasil de hoje tem mais condições de atender a essas necessidades. Não o faz por razões diversas aí que nós não podemos discutir tudo aqui. Então, acho que essa coisa é importante. Nós hoje temos uma consciência melhor de cidadania, de direitos sociais e mais condições de resolver isso que há 50, 100 anos atrás, né? Sim, mas só mais uma coisinha. Talvez está faltando o espírito fraternal em quem
cria essas políticas públicas. Né? Agora, Assim, para não vamos perder... dizer uma força, vamos traduzir tudo em força de vontade. Vontade política. Vontade política. Só para não perder o momento, eu falando isso que as igrejas fizeram, mas faltou uma coisa que agora também a igreja tem mais consciência e condições de fazer. A formação política social do cidadão. Isso foi uma falta grave. Então, porque, até hoje, né? Agora é hora, e eu tenho colocado isso por aí, que a gente tem que dar essa consciência para o cidadão e não ficar fazendo apenas, às vezes nas emergências ainda vamos fazer por muito tempo, fazer coisas para ele, mas levá-lo à consciência de participação, de responsabilidade, de direito, deveres na sociedade. PC, ele só... Ele manifestou a vontade de falar. Eu achei interessante Depois eu falo. Fazer uma abordagem também. De repente eu caí como disse, num ambiente com pessoas de alto nível de conhecimento e por que talvez minha participação, por já ter alguma atividade realizada em campo e por ter também, usando uma frase uma parte do texto do Felipe Phelps lá na Câmara, a questão da sensibilidade. Então esse movimento eu acho ele muito importante porque é um tema que ele extravasa o campo simplesmente da Igreja Católica. Ele traz um papel novo para o empregador, para as outras religiões e para toda pessoa do bem. Se você pega na palavra lá em João, um livro bíblico, né, que já tem mais de 2000 anos, você vai no livro de João, livro 15, ele fala dessa necessidade da gente amar o próximo, amar de forma verdadeira, e fala também da necessidade de cada um de nós produzir bons frutos. E esse produzir bons frutos, nós vamos até na própria Constituição, o legislador em 1988, a Constituição, artigo 6º, salvo engano, fala dos direitos fundamentais sociais, a questão da educação, saúde, moradia, né? Então é muito importante como ter uma sociedade melhor se a educação pública não é valorizada. Como ter um mundo melhor se as crianças da zona rural não têm acesso a um transporte de vans, se as bibliotecas das escolas estão fechadas, não é prioridade. Recentemente nós estamos vivenciando uma realidade em Uberlândia, um programa do Estado que chama Fica Vivo, que atende 250 adolescentes no bairro Canaã, são adolescentes atendidos devido ao programa socioeducativo, são aqueles adolescentes que cometeram atos infracionais, devido a corte de recursos do Estado de Minas, vai suspender o programa. E tipo assim, qual a importância do recurso público para a socialização desses adolescentes? Então é a questão que entra no tema fraternidade e política pública. Tem que ter um olhar diferenciado, porque educação pública, saúde pública tem que ser prioridade, a questão da segurança também. Nenhuma pessoa em sã consciência não vê outra alternativa em relação, por exemplo, ao adolescente infrator, nosso irmão também, nós temos que cuidar dele, daquelas famílias, né, que sofrem com aquele adolescente, e se nós não cuidarmos, tivermos políticas e ações concretas, a situação vai piorar. Sistema penitenciário, como que é a questão? A pessoa cai no sistema penitenciário, como que ele vai voltar? Então, a importância do tema fraternidade e políticas públicas, eu vejo que ele demanda uma nova visão, reflexão, e a ação não só por parte da Igreja Católica, mas por parte de toda a sociedade. É uma demanda. E lembrando, está aqui o vereador Felipe Phelps, o trabalho do legislador, do vereador, do deputado, do senador, ele é limitado, porque na verdade quem implementa as políticas públicas é o Poder Executivo, é o prefeito, é o governador e o presidente. Daí a importância da população, do eleitor, ter compromisso com candidatos, com políticas que realmente possam mudar a vida da sociedade para melhor. Então é muito importante, ou seja, não cabe a ninguém nesse processo ficar omisso. Ele tem que ser um ser atuante e cobrar. Porque, na verdade, o ser humano tem que transformar para transformar o meio que ele vive. Essa ideia da transformação ela é muito interessante. Queria fazer essa contribuição. Não, muito interessante. Vilma, você estava querendo falar aí. Eu estou querendo falar sobre, pegar um pouco o gancho aqui do que o Zé Horácio começou falando aí sobre essa questão da consciência, e como eu estou sempre ligada lá, como eu estudei muito isso,
E a gente tem que compreender que nesse período, final de ditadura, a população estava louca para participar, estava querendo muito se envolver nas várias atividades os movimentos sociais da Igreja Católica, os movimentos ecumênicos, viu, Paulo César, foram muito fortes nesse período, muito fortes. Então, as várias igrejas tiveram papel fundamental nesse processo e participaram ativamente nas lutas que nós tivemos aí, primeiro pelas diretas já. Os movimentos tiveram um papel muito importante nesse processo. Depois, na questão da organização da Constituição Federal, e aí você tocou na questão dos deficientes e tudo mais. Eu me lembro muito bem que nós participamos de um movimento, perdão, de um movimento chamado Movimento Pró-Participação Popular na Constituinte. Lembra, Zé Horácio? Nós nos organizamos, primeiro, para que a Constituição ela fosse Constituição própria, constituída pela sociedade civil também, não passou, mas aí nós fomos batalhar para colocar emendas na Constituição. E aí, a questão da acessibilidade entrou nesse processo. Não estava acessibilidade, contemplando não. Nós tivemos uma participação, os movimentos tiveram participação fundamental. Então, as pessoas se organizavam para recolher emendas na praça pública. Eu mesma fui para a praça pública muitas vezes, recolher. A gente tinha que pegar identidade, nome completo, identidade e título de eleitor. Tinha que ter, no mínimo, 30 mil assinaturas. E um deputado, que era constituinte, tinha que dar entrada com essa proposta emenda, né? De emenda, para que se transformasse. Foi assim que a gente conseguiu avançar na questão dos deficientes físicos, do SUS, a questão do SUS, toda essa legislação vinculada à questão social aí, teve uma participação muito importante da sociedade na medida em que a gente propôs que nós propusemos as emendas. Sim. Os deputados colocaram lá e a gente acabou sendo contemplado com essa nossa participação meio indireta. E hoje cobra justamente esse espírito de novo, né? A renovação desse espírito. Fernando, porque assim, muitas vezes as pessoas nos questionaram, acho que o PC também foi questionado disso, mas por que a Câmara Municipal está fazendo uma sessão extraordinária com a Diocese de Uberlândia, vinculado a uma campanha religiosa, misturando igreja e religião? Não, a questão é muito maior do que isso, né? É justamente o que a gente está querendo pôr. A demanda da sociedade hoje é que os agentes parlamentares, os vereadores, tenham mais atitude. E é isso que o PC está falando. Nós temos a capacidade de propor, mas precisamos que a sociedade se envolva para que essa política possa realmente mudar. Então, esse diálogo que está sendo feito, né, a oportunidade, por exemplo, desse programa de trazer esse tema para cá, é justamente porque a campanha da fraternidade ela vai além dos muros da Igreja Católica, ela vai para toda uma sociedade. Sim. Sempre foi assim, independentemente não é só nesse ano. É um tema recorrente. É um tema social, né? A temática atinge a sociedade como um todo. Então essa discussão, essa amplitude é necessária para que a gente possa, das discussões, tirar estratégias, tirar medidas, tirar encaminhamentos para a gente propor novos modelos de política pública. Significa que ano que vem vai mudar tudo? Não. O processo é de construção, né, Vilma? Uhum. Então, a gente precisa, na verdade, de movimentar para que a coisa possa acontecer. Então, essas discussões são importantes por conta disso. Isso. Ouvir as versões, ouvir as colocações e entender aquilo que a pessoa entende como deficitário na questão da política pública, para que a gente possa efetivamente propor algo diferente. Interessante, Fernando, que o momento atual ele é nem de conquista de direitos, ele é de manutenção de direitos. Você vê a questão da reforma da Previdência, uma das propostas é alterar a pessoa que recebe um benefício, LOAS, de cerca de R$1.000, reduzir para R$400. Se esse benefício ele foi definido em cima de uma renda familiar, como que a família vai sobreviver com R$400? É a questão de política pública. A questão do idoso, do necessitado, é realmente uma prioridade.
E ela tem que ser uma prioridade simplesmente não só de um segmento, mas de todos. O empregador tem que ver a questão do outro. Nós temos que ver também a questão do empregador, que gera renda. Então, essa questão da fraternidade, o sentimento verdadeiro de amor ao próximo, se colocar no lugar do próximo, a questão do deficiente. Será que é necessário ter uma deficiência para saber que na calçada, no meio-fio, tem que permitir o acesso? Será que eu preciso sentar numa cadeira de roda para tentar ali ou esperar vir uma pessoa com boa vontade? A questão da pele, a cor da pele. Você vai procurar uma vaga de emprego, é tratar de forma diferente simplesmente pela cor da sua pele, sei lá, pela sua religião. Então, acho que o interessante da campanha é que ela propõe um movimento, e está acontecendo isso, um movimento do bem, uma corrente do bem, de repensar, redefinir e isso voltar o quê? O vereador Felipe falou, tem que voltar na prática em políticas públicas efetivas, não só legislações, mas também envolvimento do Poder Executivo. Que quando o Poder Executivo define como prioridade, simplesmente, vamos supor, uma propaganda, ele está agindo de determinada forma. Quando ele define implementar programas, seja para criança, deficiente, a questão do idoso, é importante também. Então, assim, o momento ele exige de toda a sociedade, que extrapola aos muros da Igreja Católica, esse repensar e essa mudança de conduta de cada um de nós, independente de ser católico ou não. Zé Horácio, ele deu um sinalzinho. Voltando um pouco... É porque o tema é interessante, aí né, todo mundo quer falar. Parece umas ideias. As ideias vão surgindo. Né? Voltando um pouco, eu diria, ao objetivo da campanha, é bom deixar claro algum aspecto, porque senão pode causar confusão. É o seguinte, primeiro, a igreja com essa campanha não pretende de forma alguma fazer nenhum proselitismo. Não tem menor sentido isso, porque... trazer algumas pessoas para si, de forma alguma, não tem nada disso. E muito menos um corporativismo, tirar um proveito para sua instituição, nada disso. Em primeiro lugar, sensibilizar, conscientizar os próprios fiéis, aqui estamos no campo interno ainda, de que a nossa fé, ela nos impulsiona e nos compromete com a vida no seu todo. Isso aí é uma questão que a gente não vai poder debater tudo aqui, mas não é possível uma profissão de fé cristã sem um comprometimento com a ecologia, com a cidade, com a política, com a justiça, com a ética, com a paz social. Então, isso é uma questão de fé, primeira coisa. Segundo, como a realidade social ultrapassa a questão religiosa, é uma questão humana. Então, com a campanha, sensibilizar, comover também todas as pessoas a partir de um senso de humanidade, de um senso de justiça, de fraternidade. Olha, eu sempre digo, se uma pessoa disser eu não tenho fé, isso não é problema nenhum. O importante é que ela procure ser o mais possível humana. Sendo humana, ela já vai respeitar o outro, já vai valorizar o outro, já vai ser solidária com o outro. Para nós que temos fé, o compromisso é ainda maior, é duplo, é nesse sentido, né? Uhum. E nessa direção tem um outro aspecto também, que fazendo essa ligação de fé e política, ninguém pode aceitar uma tendência, que também uma hora gostaria de debater isso, que é essa, se a expressão parecer um pouco pesada, não tem problema, essa promiscuidade que tem havido entre religião e política, no sentido de busca de interesse, de manipulação da religião em favor de determinados objetivos políticos. Isso não, o Estado é laico, o governo é laico, as relações sociais gerais, elas são laicas. Então, na tratativa dos vereadores, dos deputados, então, é laico. Não pode misturar, né? Uma coisa com a Agora, veja bem, há um pano de fundo para quem tem fé que leva ao compromisso. Mas uma vez que eu estou na política, ali eu não tenho que ficar recorrendo a Deus, a santo, não, nada disso. A coisa tem a sua... garantindo a ética, a justiça, a liberdade, o direito dos mais fracos, pronto, está agradando a Deus.
Desculpe a empolgação, mas... Não, mas está certo, é isso mesmo. A gente traz pessoas aqui que carregam no DNA o tema que a gente trata, né? O Vilma, está colando aí qualquer Não, é que eu estava querendo abordar uma questão que eu acho que é muito importante, sob o ponto de vista, até porque os vereadores estão aqui, a gente está tratando com o Estado. Sim. Então, eu acho que é muito importante a gente compreender que as políticas públicas, elas podem ser as políticas de Estado, são, né, políticas de Estado ou políticas de governo. Sim. As políticas de Estado, elas, independente do posicionamento de quem assume o poder, elas devem ser cumpridas. E não é por acaso, viu, PC, que está se querendo fazer mudanças na Previdência, que, inclusive, recordando que eu falei no início, os movimentos sociais tiveram um papel muito importante no sentido de garantir que essa previdência pública tivesse um caráter mais de garantia de direitos e tudo mais. Enfim, isso aqui num outro momento a gente pode discutir. Mas essas políticas públicas de Estado, elas expressam uma concepção do papel do Estado para a sociedade, que ele pode desenvolver em conjunto com a sociedade civil ou não, mas que é dever do Estado. Particularmente, existem muitas discussões em torno do papel que a sociedade civil tem cumprido hoje, e tem um debate muito grande aí na academia, sobretudo na área de assistência social, porque a discussão hoje é que a sociedade civil está assumindo, acaba assumindo o papel que é do Estado, de cumprir questões ligadas à área da saúde, questão ligada à questão da educação. E aí, não sei, com todo respeito, quero colocar, mas eu acho que é importante a gente citar um exemplo agora que está acontecendo em Uberlândia, que as escolas públicas de ensino fundamental, elas estão sendo transferidas para organizações não governamentais. E com todo respeito às organizações, que nós não temos nada contra a organização civil, mas educação é papel do Estado. E isso é um erro gravíssimo, porque ao fazer isso, o Estado está simplesmente passando recurso para uma instituição que vai implementar a política da forma como lhe é de interesse e não sobre a orientação pública. Eu sei porque eu trabalhei na prefeitura, na Secretaria de Educação, e a gente sabe que o Estado, a prefeitura, ela tem muito pouca influência na questão pedagógica, na influência do ensino e aprendizado em si. Já é uma coisa meio que engessada, assim, então, né? Não, e assim, é claro, porque a sociedade civil, ela dá um caráter privado e de voluntários. Então, há uma quebra de... eu não sei se eu não diria quebra, mas eu acho que há uma... inversão de valores. Inversão de valores, isso mesmo. O papel da educação tem que ser do Estado. Então, tem questões que os estudiosos, inclusive, estão discutindo aí com relação ao papel que a sociedade civil tem começado a cumprir. Tem começado, não. Já há um tempo. Já tem assumido algum tempo. Tem assumido, tem se transferido para a sociedade civil um papel que é do Estado. Sobretudo na área da saúde e da educação, que eu acho que são as questões mais graves que a gente tem enfrentado. Fernando, pegando a carona na fala da Vilma, muito importante, até o vereador Felipe Phelps, nós participamos, teve a votação em Uberlândia, da terceirização das escolas. Nós votamos contra. Isso é muito grave. Nosso voto foi no mesmo sentido, justamente reconhecendo a necessidade de valorização do serviço público, né? Entra a questão do professor, o professor que trabalha na escola pública, ele tem que ser concursado, ele tem que ter estabilidade, ele não pode ficar na mão de político. Exatamente. E não pode ver simplesmente como uma mercadoria para o salário. Nós estamos cansados de saber que o salário nessas ONGs é um salário menor.
O servidor não tem, por exemplo, ele não tem direito a Tem garantias. estabilidade, a questão de férias-prêmio ele não tem. Então é importante valorizar áreas essenciais como educação e saúde pública. Isso realmente são atividades que não poderiam ser terceirizadas. Zé Horácio. Ela mencionou a questão do Estado, eu quero fazer uma provocação que daria um debate aqui. O seguinte, o Estado, por ideal, é o chamado Estado republicano. Acontece que na prática, a meu ver, e de outros aí, é um Estado mais patrimonialista. E isso tem uma consequência grandiosa para as políticas públicas. Porque nessa concepção de Estado patrimonialista, e isso é muito fácil da gente ver, e aí se o Estado também possui na prática essa concepção patrimonialista, os governos vão agir sempre em favor do patrimônio. Veja bem, o socorro que já foi e acontece de vez em quando aos bancos, às grandes empresas, todo, né? É questão de segurança. Por exemplo, qualquer ameaça a um grande patrimônio, imediatamente as forças de segurança são convocadas e agem. Enquanto que as populações periféricas e tal ficam aí à mercê. Que, aliás, na questão da terceirização, se não for coisa pior, aí vem também a questão da segurança. Olha, Com certeza. vamos falar, a indústria da segurança privada, gente, hoje é a coisa que está mais em alta aqui. E isso também é papel do Estado. E não, ao jogar para ONGs ou qualquer outra entidade, a educação, a saúde e a segurança, e poderia mencionar outros, isso dá uma instabilidade, dá uma insegurança, porque essas empresas daqui a pouco saem, o programa, toda essa questão da estrutura, da infraestrutura dela é muito de acordo com o capital, com o interesse, com o lucro. Então não é que é o Estado ditatorial, não, um Estado democrático, aberto, que teria que ter discussão sobre educação, aberta à sociedade, como nós tivemos no passado, em parte, não está longe do ideal, né? Porque se joga para um terceiro, meu caro, é o lucro que vai mandar, e o resto vai ficando. Nesse ponto eu queria contribuir, Fernando, que o que acontece? Não é de hoje, né, como já foi dito aqui, que a Constituição ela estabelece aquilo que é direito do cidadão. Isso não se discute. Né? Então, o cidadão tem direito à saúde, tem direito à escola, tem direito a transporte para a escola, tem direito à educação como um todo e N garantias que são lá previstas. Efeito prático. Nós tivemos, ao longo dos tempos, né, desmandos e desmandos dentro do poder público, que chegou ao cenário que nós temos hoje, um colapso político, né, social, onde o descrédito já é muito grande e você mudar a máquina, né, mexer na engrenagem com a máquina andando, não é fácil, né, José Horácio? Então a gente tem uma situação muito complicada, onde o poder público não consegue, talvez, enxergar na sua frente uma alternativa fácil de mudar um desenho. Qual que é a alternativa fácil que ele acha? Terceirizar. E aí a gente tromba com as dificuldades. Então hoje a gente tem terceirização de saúde terapêutica, a gente tem terceirização de educação, terceirização de atendimento de saúde, terceirização de sistema socioassistencial, né? Então, segurança. Então, todos os aparatos que são obrigações do Estado como um todo, na sua grande parte, a gente pode falar da realidade de Uberlândia, está terceirizado em algum segmento. Né? Qual que é o complicador disso? É o que o Zé Horácio também já levantou. Quem garante a continuidade desse serviço? Outro ponto que a Vilma colocou. Quem estabelece o parâmetro e quem fiscaliza o parâmetro do que está sendo executado? Papel existe. Tem um plano de trabalho, tem uma apresentação, uma metodologia que vai ser desenvolvida, mas a execução disso, a fiscalização efetiva, o Estado não dá conta de acompanhar. Então, muitas vezes, o que está sendo feito na escola, que está sendo gerida pelo município, é diferente daquilo que está sendo proposto na escola, gestada pela empresa terceira, pela instituição privada, terceirizada. Né? Não como deve ser, na sua grande maioria. Né? E essa desproporcionalidade não é justa do ponto de vista
da equidade social. Sim. Por que aquela escola que está com um trabalho da ONG, que às vezes tem um lucro por trás, tem alguma empresa ou alguma instituição, algum órgão que dá um aparato maior do que o município está oferecendo a uma outra entidade, o que justifica essa desproporcionalidade? Então a gente começa a ter problemas, né? O próprio município, no afã de resolver um problema, cria problemas que ele não vai dar conta de dimensionar e cuidar. Então esses pontos a gente sempre levanta e aponta também quando vem esses projetos, né? Mas a gente sempre troma também com aquele cenário terrível que nós temos de 6 mil, 7 mil alunos fora da escola. Então como é que ao mesmo tempo o município não tem como abrir um concurso, ou está em trâmite de abrir, e não conseguir naquele momento? Vamos contratar, o Ministério Público embargando contrato. Alternativa jurídica que acharam, terceirização. Então a gente começa a conflitar interesses com direitos, né? Interesses públicos com direito. Não estou falando aqui de interesse privado, isso é outra matéria, isso é outra questão. Estou falando da necessidade do município de colocar as crianças na escola com uma estrutura física pronta, né, vereador PC? E comparado com um aparato de que não tem material humano para colocar isso em funcionamento. Dá o choque, a Vilma tem experiência, pode até contribuir nesse processo. Além do fato né, de Vilma? não ter uma homogeneidade, vamos dizer assim, no conteúdo que são passados para as crianças aí, né? Vai criar uma sociedade, cidadãos que pensam totalmente de forma diferente um do outro, sem um segmento que vai contribuir para o país, né? Uma questão importante, Fernando, na aprendizagem que eu tive um caso, eu fui membro do Tribunal do Júri, o acusado era um cidadão que morava ao lado de uma rodovia e envolveu um homicídio, infelizmente. E um dos fatos que estava assim, levando para a acusação dele é a questão de que ele havia tomado uma garrafa pequena de pinga. E algumas pessoas passaram a questionar aquilo como um ato grave, né? Mas pesquisando a questão, nós vimos que aquela comunidade não tinha nem opção de lazer. Que esse cidadão não tinha acesso a dentista, não tinha acesso ao sistema médico de saúde, não teve acesso à educação, veio de uma comunidade carente de uma parte do Brasil. Então leva assim o seguinte questionamento, até mesmo por ter morado em comunidades, bairro simples, bairro Luizotti, ter trabalhado como professor de educação física, bairro Mansur, bairros periféricos, eu fico pensando assim, vamos pegar os moradores, sei lá, adolescentes, quais as opções que os adolescentes do bairro Pequis, Hebron, Luizotti e Mansur têm à noite e final de semana? Qual a opção que tem de lazer, de formação profissional, de cultura? Será que aqueles adolescentes têm jeito de... Eles terão acesso ao que é oferecido, sei lá, no Teatro Municipal? Então, na verdade, eu vejo que o poder público oferece pouco. Isso sem falar outras áreas. Por exemplo, uma das áreas que nós atuamos, a questão da proteção animal, Uberlândia tem mais de 30 mil animais morando nas ruas. Não tem política eficiente de castração. E com certeza não é só Uberlândia, nas outras cidades a maioria também. Não é o tema do programa. Mas eu vejo a necessidade de implementar mais. E agora eu creio que só vai implementar no momento em que, quando a pessoa que tem o poder decisivo, ela tiver sensibilidade com esses grupos. Ou passar por algum problema, né? Passar por alguma questão. Que aí vai tomar uma iniciativa. E né? são comunidades importantes, são vidas que poderão ser transformadas. E se a gente não resolver essa opção, serão pessoas discriminadas, sem acesso ao conhecimento, sem acesso à cultura, esporte, e vai. Um tratamento diferenciado, né? Da área central com periférica. Verdadeira exclusão hoje, e muitos bairros, infelizmente, tem. Zé Horácio, parece que a Vilma... aqui está todo mundo levantando o dedinho aqui. As damas na frente, né? Damas na frente, então. Eu queria só colocar uma questão que eu acho que é importante para a gente que está refletindo, pensar que as coisas estão muito conjugadas. O PC acabou de falar aqui, e o vereador Felipe também, falou sobre a dificuldade de implementar as políticas educacionais em Uberlândia, a falta de dinheiro, nós vivenciamos isso o tempo inteiro na gestão que a professora Gersina era secretária do prefeito Gilmar. E a gente sabe que sem dinheiro é muito difícil de implementar políticas. Agora, eu acho que é importante a gente lembrar que, historicamente, as coisas vão acontecendo e a falta de dinheiro não é por acaso, ela é uma construção histórica também. Sim. Não é? A gente sabe, por exemplo,
no governo Temer, a gente teve uma emenda constitucional 95 que foi votada para estabelecer teto de gasto, do qual, com todo respeito ao prefeito, mas o prefeito era deputado e votou. Então, hoje ele está amargando um pouco O reflexo do reflexo da política que ele estabeleceu na Câmara dos Deputados, como deputado. Então, as coisas estão todas conjugadas, PC. Elas estão ligadas. E, olha, essa questão da terceirização, essa questão da transferência para a sociedade civil também é uma construção histórica, uma opção de governo, de Estado, porque com o governo Fernando Henrique, em 1996, que ele fez a reforma do aparelho do Estado, toda essa discussão acerca do papel da sociedade civil entrou, e a esposa dele, que era a professora Ruth, que era também uma estudiosa dos movimentos, foi ela que criou toda essa legislação que possibilitou a implementação das políticas da forma como está hoje. Não estou nem querendo criticar, mas estou querendo demonstrar que são construções históricas e opções de Estado e de governo. Sim. De governo. Acho que é importante. As políticas governamentais, agora, por exemplo, está se modificando uma série de políticas públicas que foram implementadas nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. E agora tem as de Estado, que é reforma da Previdência, questão do SUS, e essas políticas de estabelecer teto de gastos, a desvinculação de receita que está sendo colocada agora, tudo isso gera consequências nas políticas públicas e na ação das pessoas, também lá nos movimentos e nas instituições. Eu gostaria de fazer uma outra provocação. Não, tá agora, aqui para isso. mais ligada aos vereadores, aos legisladores e também ao executivo, para terminar num equívoco sobre políticas públicas, que é importante a gente perceber os equívocos para tentar fazer alguma correção. Eu não saberia dizer exatamente a partir de quando, mas acho que é de fácil percepção que gradativamente foi descaracterizando o papel do legislativo, vocês aí que são mais jovens, mas começam a observar, quer dizer, descaracterizando, minimizando a importância do legislador como elaborador de projeto, de apreciador dos projetos do executivo, votar lei e tal, e, sobretudo, de fiscalizador, tá bem? E o legislativo, ou melhor ainda, o agente do legislativo, foi assumindo a função de executivo. E isso começa lá em cima. Uhum. Então, ai daquele deputado que não apresentar para o seu município as verbas que ele conseguiu por emenda parlamentar. Ai do vereador que pela sua verba de gabinete não contribui com tal ou tal movimento. Consequências disso. Não vou fazer um juízo negativo, não. Isso precisaria mais. Mas é fácil perceber também. Então, daí, nós assistimos o vereador, porque está na base aqui, né? O vereador que patrocina uma ONG e tal, que financia isso, aquilo. E nós temos uma cultura que aceita isso, acha que isso é normal. O vereador bom é aquele, ou que quebra galho, etc. Então, isso parece ganhar uma característica de política pública, não é. No próximo mandato, como eu já conheço alguns casos, o vereador não foi reeleito, aquela suposta ONG ou qualquer outro trabalho, instituição, acabou. Então, a política pública, ela tem que garantir a sua continuidade, exato, a sua estrutura, a sua coerência. E olha, eu não estou falando a um modelo autoritário de Estado, não. A coisa tudo passa pela democracia, né? Sim. Agora, algumas iniciativas do lado do vereador, que eu vejo algumas, conheço pouco, viu, PC? Mas pelo que você falou, essa atividade de formar o cidadão, de informar, de apoiar o movimento popular para que ele ganhe vida, ganhe
capilaridade, força, porque há muita fragilidade. Aí sim, não é uma política pública, mas está empoderando alguém para caminhar na direção das políticas públicas. Mas reafirmando, porque isso é muito ruim, esse desvio, essa descaracterização do legislativo. Ele não vota no legislador, ele vota num suposto executivo. Ele vai fazer isso. E as campanhas, olhem nas campanhas as promessas dos... Porque o eleitor espera isso. Isso é muito ruim para a democracia, para os poderes, a relação dos poderes. Há uma cobrança realmente grande. Uberlândia tem cerca de 85 bairros, nós somos 27 vereadores, ou seja, tem um vereador... 3 bairros, fora os distritos, né? E realmente assim a pressão é grande, a cobrança é grande, e nesse cenário entra um detalhe: o vereador não tem verba de gabinete para destinar para nenhum projeto. Ou ele vai atrás de parceria, vai atrás de um deputado, né, para mandar aquela emenda parlamentar para fazer atividade, ele paga do bolso. Então, no meu caso, assim, com certeza a maioria, muitos têm compromisso com alguns segmentos. Por exemplo, eu colaboro baixo, por exemplo, Pastoral da Criança, ligado à Igreja Católica do bairro Mansur, uma comunidade, desde que eu atuei como diretor de escola, já tem 19 anos, você tem um compromisso de ajudar aqueles meninos, mas nesse caso é tudo do bolso. E, infelizmente, tipo assim, nós não temos o poder de destinar, nós não temos recurso próprio para destinar para projetos. E cai ainda no questão do que o José Horácio falou também. Tem que ser uma ação de governo e não uma ação daquele parlamentar, porque se é uma situação que merece atenção do poder público, ela tem que ser permanente também. Né? E as demandas são grandes, mas aí entra a prioridade. E se eleger vereador na cidade como Uberlândia também não é fácil, por quê? Porque infelizmente a gente sabe que o poderio econômico é grande, né? Então, assim, são poucos casos de vereadores que são eleitos com base em trabalho social, em discurso e prática coerente com o que a população quer. Eu acho que um dos grandes fatores que a gente tem dificuldade aí, Fernando, para mim é difícil falar aqui, porque todo mundo aqui é professor, né? Professor universitário, professor do município, professora. Fernandão fica dando curso para cima, não sei se dá aula também, Fernando. Não, mas todos aqui fazem parte de um processo de formação. Eu não tive ainda essa oportunidade. Mas falando justamente da política pública, eu acho que esse é o nosso problema, Zé Horácio. Nossa população precisa de orientação, precisa de cultura, precisa de educação política, social, formal, de tudo, né? Então, hoje, realmente, infelizmente, os vereadores são vistos como facilitadores, né? Eu voto naquele vereador ou apoio aquele movimento porque ele me ajuda a tramitar um documento, porque ele me arruma um recurso para o evento X, porque ele faz isso, Não é isso. O papel do vereador, ele é além disso. Ele é propositivo, ele é de discussão, ele é de levantar os problemas e de acompanhar se aquilo que foi proposto está sendo realizado. Esse é o papel real do vereador. Então, quando a gente anda pelos bairros, muitas vezes a gente é cobrado de coisas que nem são competências nossas. Né? É cobrado, por exemplo, a segurança pública, que é obrigação do Estado, não é do município. Mas nós temos o papel de, dentro do nosso trabalho, também buscar isso. Então, só finalizando, Fernando, eu acho que nós precisamos tratar das políticas públicas, começando por aí, educação como base de tudo, a formação do indivíduo, o conhecimento para que a gente possa efetivamente mudar um pouco do cenário que nós estamos vivendo. Mas é bem o que o senhor Horácio disse, é porque em campanhas eleitorais eles prometem coisas que não são da alçada deles. Não né? vão entender que aquilo não compete a quem está oferecendo. Isso, e as pessoas não Fernando, entendem. Exatamente. Em 2 anos de mandato como vereador, um eleitor, um cidadão chegou lá no meu gabinete, em 2 anos, apenas uma pessoa chegou e falou assim: eu votei em você, eu quero saber das suas propostas e o que você fez. Quero que você me mostre o que você fez, o que você não conseguiu fazer, por que você não conseguiu. Ou seja, um eleitor, então a cobrança ela é necessária também, independente de quem seja o político, tem que ser um trabalho permanente, acompanhamento permanente. Porque chega um momento eleitoral, é aquele candidato que foi pedir voto no bairro dele, como foi a votação dele? Foi contra a população ou não? Então, o eleitor, a população, ela tem que se inteirar diariamente do que é correto, o que não é, e o que o representante dele tem feito, né, nesse sentido. E nesse sentido, o Uberlândia é privilegiado que tem a transmissão ao vivo das sessões e tudo, pela TV Câmara, que a população pode acompanhar. Exato.
Tem cidades que não tem. Agora tem a sessão itinerante, que a gente sempre Né? convida o Isso, pessoal a participar. Então, bairros. É questão de participação, né? De acompanhar e tá por dentro. E aí, ninguém levantou o dedinho aí, Zé Horácio? Eu não sei quanto tempo ainda temos, mas eu tenho uma... quase no finalmente, mas dá tempo, Eu pode tenho uma ir. questão que eu já falei na Câmara, falei na sessão itinerante e quero reafirmar aqui, porque, não para mim, mas é porque a gente percebe em toda a população e nas pessoas mais conscientes, a expectativa, o clamor e até a dor que se vive, e aqui eu quero me restringir à camada mais popular, essa camada aí, tenho insistido nisso, de 1 a 2 salários mínimos, que já são aposentados ou que vão se aposentar, e aquelas que dificilmente irão aposentar. Não creio, não temos fé e esperança e luta que essa reforma tal como está não vai passar, porque não é possível, isso é um Vamos lutar atentado contra a cidadania. Mas então o apelo meu, aí volta aos vereadores, eles já ouviram e eu acredito que esses aqui estão sensibilizados nisso, mas também a qualquer outra pessoa, pode ser um empresário também, pode ser qualquer pessoa, porque é uma questão de sobrevivência social. Se essa camada, vamos aí falar em torno de 30 milhões de brasileiros, né, não tiver o melhor benefício da Previdência Social, olha, nós vamos ter um caos e vamos ter consequências incomensuráveis aí. Então o apelo é que as pessoas que têm um poder de influência sobre aqueles que irão votar, os senhores deputados e senadores, que exerçam esse poder, com esse clamor de solidariedade humana e de fé, daqueles que têm fé também. A fé passa por de fraternidade. fraternidade, né? Porque isso não pode passar. Eu não vou falar nos outros aspectos da reforma, não. Isso aí tem gente para falar. É outro programa. Tem outros para falarem disso. Eu quero fazer esse clamor. Então vamos fazer uma corrente. Já está havendo alguma manifestação, porque é inconcebível realmente, né? Para sensibilizar. E tem dito uma coisa, oxalá eu pudesse estar certo nisso e isso de fato acontecesse. Que o político que votar nessa reforma tal qual está, e sobretudo para a camada popular, ele está pedindo e cometendo um suicídio eleitoral. Porque essa população uma hora vai acordar e nunca mais vai votar nele. Então o meu clamor, mas assim, um clamor que vem daqueles que eu vejo, gente, a coisa é seríssima, né? Uhum. Então que a gente se sensibilizasse, fizesse uma corrente mesmo, nesse quesito. Eu estou sendo muito conservador até, né? Estou sendo aqui um neoliberal. Estou até pedindo para que a camada privilegiada aceite atender essa população. Né? Então esse é o meu clamor, filho. É justamente o cerne, né, da campanha, que é Fraternidade e Políticas Públicas, que é criar nesses legisladores que criam as políticas públicas esse espírito de fraternidade, né? Isso. Então o telespectador que tá aí, ouve falar da campanha da fraternidade, que fala sobre fraternidade e políticas públicas, nesse programa teve uma visão bem mais ampla do que se trata o assunto. De todo um cenário, né? Da abrangência do que a política pública é tudo que é envolvido ao Estado, na verdade. Então, a relação Estado e sociedade. E amplia o seu conhecimento em relação a isso para poder tomar alguma ação específica junto a não só a igreja, mas também no poder legislativo. E o cidadão é parte desse processo, não compete só o poder público, ele faz parte desse processo, o cidadão também. Ele está dentro do contexto, né? Com certeza. Quando ele vota, ele está votando não é em pessoas, é em projetos, é em proposta em concepção do papel do Estado, das políticas públicas e tudo mais. É aquela questão do... É muito importante pensar como cidadão que a consequência das minhas atitudes e como que isso vai repercutir socialmente. E né? esse trabalho, Fernando, eu entendo que ele continua durante o mandato. Por exemplo, a questão do combate à dengue. É impossível o poder público combater o mosquito sozinho. Se o cidadão de bem, que tem sua casa, tem um terreno, deixa com o matagal, não faz a limpeza devida, então acho que o momento do cidadão ele não é só no voto.
ele é permanente nas ações, ele pode ser voluntário. Um exemplo que a gente deu mais cedo, o trabalho da pastoral da criança. Por que não pode ser um voluntário na comunidade dele? Então, esperar só do governo, o governo é responsável, tem política pública, tem capital, tem recurso, mas compete a nós também, por exemplo, a educação dos filhos. Eu não posso transferir, terceirizar para a escola. Tem questão de valores que é dentro da casa, é da própria família. Então, gosto muito dessa ideia também. Nós temos o nosso papel. Bom, a gente ficaria horas aqui, né, discutindo esse tema. Tem aquela velha frase, né, que diz que quem não gosta de política são governados por quem gosta, né? Então, cabe aí a iniciativa de poder envolver mais e participar mais das questões para não reclamar depois, né? Bom, a gente ficaria horas aqui, mas infelizmente o tempo do programa acabou, mas dá tempo para uma consideração final de cada convidado aqui, né? A gente começa aqui pela Vilma e termina ali com o Phelps. Vilma Ferreira, historiadora, mestre em História Social, pesquisadora de políticas públicas, trouxe aqui muita bagagem para nós no programa de hoje. Eu queria muito agradecer a sua presença. Muito obrigado, viu, Vilma? Eu que agradeço. Foi uma oportunidade importante, porque a gente pesquisa, mas se a gente não consegue transmitir esses conhecimentos, não tem razão, né? Não é? Então, eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, agradecer aos vereadores, ao José Horácio, e acho que foi um papo bacana. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, o Paulo César, PC, muito obrigado por estar aqui conosco e contribuir também com uma visão, né, não de católico, né? Assim, logicamente minha mãe é católica. A gente não leva, um programa, claro, que não levou muito para o lado de religião, mas por questão de políticas públicas mesmo, e eu queria muito agradecer a sua presença aqui, PC. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a você, agradeço a Deus a oportunidade, a Vilma por estar aprendendo, Zé Horácio, companhia do vereador Felipe Phelps, que a gente está diariamente juntos ali na Câmara, e colocar à disposição para você, para a população. Nosso gabinete está sempre voltado para atender as necessidades do povo de Uberlândia. Bom, Zé Horácio Santana, membro da Comissão Diocesana de Justiça e Paz. Primeiro momento que eu liguei e fiz o contato para aqui no programa, ele já se dispôs prontamente, eu paro tudo para estar aí. E a gente agradece muito, Zé Horácio. Muito obrigado pela presença aqui, contribuiu muito mesmo. Foi muito bom, também agradeço a oportunidade. Eu acho que as coisas se esclarecem e tomam determinados rumos, determinadas saídas pela discussão, por ouvir o outro, salvaguardando alguma coisa que deve ser essencial. Que no caso aqui é o direito dos pobres, é a fraternidade, é a justiça. Assegurando isso, o resto a gente pode até divergir, pode debater. Então eu espero que a nossa conversa aqui e outras contribuam nesse sentido. Então, com certeza. Obrigado. Então, muito obrigado e agradecer também ao Felipe Phelps, vereador, aqui conosco mais uma vez, sempre contribuindo aqui com o Câmara Debate. Muito obrigado, vereador. Bom, eu que agradeço, Fernando, é sempre um prazer, como disse no começo, deixar o gabinete à nossa disposição, e queria finalizar essa nossa discussão aqui, relembrando aqui 3 palavras que foram ditas aqui por todos nós, né, assim, nas construções, que é a questão da sensibilidade quanto à questão, né, que quando a gente fala da campanha da fraternidade, a sensibilidade de entender o problema do outro, a caridade que a gente buscou, que é o entender e ver o que eu posso contribuir dentro desse problema, e finalizando isso tudo com a fraternidade, que é o tema mesmo da campanha, né, dentro da política pública, para a gente poder tentar mudar a realidade não só da cidade, mas do país como um todo nós estamos vivendo. Bom, muito obrigado. E em casa, você que chegou agora, pegou o programa aí bem no finalzinho, pode assistir as reprises aqui na TV Câmara, mas pode acessar também lá no portal da Câmara, tem o link do Câmara Debate, todos os programas lá completos para você assistir. Muito obrigado pela sua audiência e a gente volta no próximo Câmara Debate. Até lá.